Olá, pessoal! Esse material é um material complementar à nossa aula, tá? Sobre os elementos climáticos, falando um pouco mais sobre a temperatura. Eu trouxe alguns simuladores para vocês observarem o que acontece com as partículas, por exemplo, de um gás quando elas são submetidas ao aquecimento, tá? Então, eu vou aqui reiniciar o simulador. Percebam. Então, olha, quando eu começo a aquecer, o que acontece com as partículas, né? Vou voltar aqui, ó. Elas começam a se agitar mais, a se movimentar mais rapidamente. Observa o termômetrozinho aqui com a temperatura elevada. Então, ó, observe que conforme se aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. Se colocarmos mais lamparinas sobre o vaso, o que acontecerá com as moléculas? E com a temperatura? Vamos supor que eu colocasse outra lamparina, outra fonte de aquecimento aqui. O que aconteceria? O que aconteceria com a temperatura? O que aconteceria com essas moléculas? Isso vocês vão me responder aqui na atividade, tá bom? Nesse outro simulador, nós temos a relação entre duas escalas termométricas. Que escalas são essas? A escala do Celsius, né, que é a escala Celsius, e a escala Fahrenheit. Então, aqui nós temos dois termômetros que estão imersos numa mesma substância. Vamos supor que aqui tenha água, certo? Então, eles estão à mesma temperatura. Então, observe o que vai acontecer quando eu aqueço, né? Então, ó, temperatura de 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Olha o que acontece quando eu aqueço esse sistema. Então, quando ele começa a aquecer, a temperatura começa a se elevar. Se ela chegar até os 100 graus Celsius, essa temperatura na escala Fahrenheit vai ser igual a 212 graus Fahrenheit. Se fosse uma temperatura intermediária entre esse 0 e esse 100, como eu conseguiria calcular? Eu conseguiria calcular através dessa fórmula. A temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 180. Essa formulazinha que a gente pode utilizar para determinar a temperatura, certo? E aí eu vou colocar uma questãozinha para vocês responderem como uma transformação entre a temperatura em graus Celsius e a temperatura em grau Fahrenheit, beleza? Da mesma forma que no simulador anterior, este simulador traz a comparação entre duas escalas termométricas, entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Então, observe aqui que o 273 graus Celsius negativos equivalem a o 0 Kelvin, certo? Então, observem o que vai acontecer quando a gente aquecer, ó. Então, vou aquecer o sistema, temperatura começa a aumentar e quando chega a 0 graus Celsius, equivale a 273 Kelvin. E quando chega até os 100 graus Celsius, a temperatura equivale a 373 Kelvin. E utilizando esses dados é que eu consigo transformar uma unidade na outra, através daquela formulazinha que eu mostrei para vocês. Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Da mesma forma, vai ter um pequeno exercíciozinho para vocês aplicarem esse conhecimento. Essa simulação mostra o que é o calor, né? Calor é a energia em trânsito. Então tá aí, ó, os corpos A e B possuem a mesma energia interna, mas a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Como a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, o calor sai do corpo A em direção ao corpo B. E isso vai ocorrer até que os dois tenham a mesma temperatura. É o que a gente vai observar aqui, ó. Temos um corpo A e um corpo B. O corpo A tem maior temperatura. Olha aqui o termômetrozinho, ó. Maior temperatura. E o corpo B tem menor temperatura. Aqui no termômetrozinho. Olha o que vai acontecer. Vai haver a transferência
de calor do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo mais frio, de menor temperatura. Portanto, do corpo A para o corpo B, até que os dois chegam à mesma temperatura, atingem a mesma temperatura. Né? Quando os corpos atingem a mesma temperatura, entram em equilíbrio térmico e acaba a troca de calor, acaba aquela transferência de calor. Então, para vocês verem aí na prática, através dos simuladores, o que acontece.